Nós vamos tratar, nesta oportunidade, sobre o que é a apologética cristã. Que temática é essa? Qual é a finalidade da apologética? As pessoas não sabem nem a definição do termo, nem a missão dos que trabalham com esse tema. Nós somos muito mal compreendidos. Eu acredito que quando terminarmos esta palestra, você vai entender e vai valorizar muito mais a apologética, tá? A nossa temática nesta oportunidade será a definição do termo, nós vamos definir o termo. Depois nós vamos mostrar para você o apelo bíblico do combate apologético. Depois sobre a questão se não é errado, se não é desprovido de lógica a discussão religiosa. E, por fim, se não é pecado fazer um julgamento de uma outra fé, de uma outra confissão religiosa. E aí a gente vai concluir mostrando um mecanismo que a apologética roda e faz funcionar no reino de Deus. A apologética, ela sempre existiu. Os primeiros pais da igreja eram chamados de pais apologéticos. Por quê? Porque eles tiveram a incumbência de lutar pela defesa da fé, de lutar pelas doutrinas fundamentais da igreja. Se não fosse isso, se Deus não usasse esses homens, talvez nós não teríamos uma doutrina tão fundamentada, tão bem elaborada que nem nós temos hoje nesses 2000 anos de história. Muito bem, definição da palavra. Palavra apologética vem da palavra grega apologia, que significa uma defesa verbal. Guarde isso, uma defesa verbal. Apologia cristã seria então a defesa da fé baseado nos princípios bíblicos. Repito, apologia cristã seria então a defesa da fé baseado nos princípios bíblicos, tá certo? Nós temos apologia de outros viés. Nós temos os que fazem apologia da maconha, nós temos os apologistas da esquerda, os que fazem apologia da política de direita, os que fazem apologia a favor do aborto, contra o aborto. Então a palavra apologia, ela é, de maneira geral, uma defesa. Pode ser de uma ideia boa ou de uma ideia ruim. No caso aqui, a apologia cristã, então, é a defesa da fé cristã, baseada na palavra de Deus ou nos princípios bíblicos. Eu tenho aqui algumas definições e duas definições só aqui para o nosso esclarecimento aqui pedagógico. Uma é do dicionário Aurélio, que quer dizer discurso para justificar ou defender ou louvar. Então, repito, o Aurélio define apologia como um discurso para justificar, defender ou louvar. Essa é a definição do Aurélio, tá? O Dr. William Lane Craig, ele é um apologista cristão e ele traz uma definição mais substanciosa na questão da fé cristã. E ele afirma que a apologética cristã pode ser defendida como um ramo da teologia cristã que procura apresentar uma garantia racional das alegações de verdade do cristianismo. Então vejam que o Dr. William Lane Craig, que é um apologista de alta envergadura atual, em toda a esfera mundial, ele dá uma definição mais complexa e ele vai deixar claro isso, que a ideia da apologética é garantir os posicionamentos cristãos relevantes para a vida cristã de cada pessoa que acredita na Bíblia e em Cristo como Salvador. Tá certo? Eu estou só trazendo aqui algumas definições, mas o básico para você entender é que a prioridade da apologética, ela tem como objetivo a defesa da fé. A ideia de defender o que é biblicamente correto. Eu quero deixar claro também que dentro da teologia nós temos um arcabouço de matérias. Então nós temos a soteriologia, que é a doutrina da salvação, nós temos a filologia, que é a doutrina do estudo das línguas bíblicas,
Nós temos a antropologia, que é o estudo da questão do homem, da formação, da ideia do espírito, da alma, do corpo, etc. Nós temos a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e etc. Então, nós temos lá, entre as temáticas, missiologia, e um sub-ramo de missiologia está a apologética cristã, porque ela serve para proteger a igreja e para evangelizar os adeptos que vivem em outras confissões de fé. Então você conhece ali esse mundo para você ter habilidade para chegar até essas pessoas e que a sua voz seja entendida por elas. Tá ok? Muito bem, eu quero aqui mostrar para você alguns versículos bíblicos que vão trazer um apelo para que nós façamos apologética no nosso dia a dia. Tito 1,9, estou pondo aí na tela para você. Diz a palavra de Deus: retendo firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. 2 Timóteo 2, 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então veja que tem que ter firmeza, tem que ter conhecimento e tem que ter, além de tudo, equilíbrio e mansidão. Então quando fazemos apologética, a Bíblia nos convida a isso, não é para vencermos um debate, mas sim para mostrarmos a verdade de Deus. 1 Pedro 3,15, vou pôr na tela, diz assim: antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então esse texto de 1 Pedro 3,15, ele nos revela algo muito profundo. Muitas vezes, quando eu falo de apologética, as pessoas acham que quem tem que fazer ou quem tem que utilizar essa ferramenta são os pastores, os apologistas, os professores, os mestres, quando, na verdade, de certa maneira, todos os crentes em Jesus deveriam ter um viés apologético, porque ele precisa responder àqueles que lhe pedem a razão da fé, ou da sua fé. Vou dar um exemplo. Veja que coisa interessante que eu vou te contar agora. Vamos imaginar a seguinte cena. Uma senhora, vamos chamá-la de Maria, ela chega no seu colega de trabalho, vamos chamá-lo de João, e conta da sua experiência de ler os livros de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo. Nesse encontro com o João, na primeira teoria, vamos imaginar que o João é aquele crente embotado, que não estuda, que não tem paciência. E aí quando a Maria chega nele e conta que está maravilhada com os livros do Allan Kardec, ela recebe a seguinte resposta: que é isso, Maria? Esses livros aí são do demônio, isso é coisa do diabo. Deus me livre um negócio desse. Aí a Maria olha para ele, indignada, e fala: olha, você está taxando tão negativamente os livros do Allan Kardec, você por acaso leu? Aí o João ignorantemente responde: imagina que eu vou ler uma coisa do inferno dessas e etc. Então quando a gente analisa essa situação, nós vamos observar que a Maria, que traz ali uma provocação àquele evangélico que estava ali, aquele amigo dela cristão, ela recebe uma resposta que não vai trazer luz ao seu coração, muito pelo contrário, vai empurrá-la mais para o equívoco teológico do kardecismo. O João dá uma resposta abrupta, desregrada, e faz com que a Maria fique embotecida. Está entendendo? Isso vai causar muitos males, porque a Maria vai querer conhecer toda a religião, menos a fé protestante, porque o João foi de uma ignorância sem precedentes.
Agora vamos imaginar uma segunda hipótese, e essa segunda hipótese tem duas opções, tá? Que seriam as duas opções que não são erradas, são corretas. A primeira opção, nós temos então o João dizendo, olha Maria, eu não tenho conhecimento de kardecismo, eu não conheço os livros desse Allan Kardec, me dá aí uma semana, eu vou fazer uma pesquisa, vou analisar o que você está me falando, e aí nós conversamos sobre essa questão que você está trazendo para mim. Então o João vai lá, nessa semana que ele pediu de tempo, faz a sua pesquisa, entra no site do cacp.org.br, faz lá, anota tudo, volta e conversa com a Maria. Fala, olha Maria, infelizmente o Allan Kardec escreveu até coisas interessantes, mas o que ele escreveu não está de acordo com a teologia cristã, por causa disso, disso e disso. Tá aqui, eu fiz toda uma pesquisa, eu imprimi aqui alguns estudos. Se você quiser ler, meditar e estudar sobre o que eu pesquisei, você tem aqui todo o material para você então efetuar a sua pesquisa. A Maria vai ficar maravilhada, vai ver que o João é uma pessoa ponderada, equilibrada e vai com certeza examinar aquele material. Só que nessa semana nós temos a possibilidade da Maria mudar de serviço, da Maria ser vítima de uma doença e morrer, enfim, há N possibilidades. Qual seria a melhor opção? Se o João já tivesse um preparo com anterioridade e pudesse dar ali, na hora, uma resposta para ela. Ou seja, a Maria, na hora que fala do Allan Kardec, na hora que fala dos livros espíritas, ela recebe ali do nosso personagem João uma resposta contundente. Ele abre a Bíblia, ele mostra para ela, olha Maria, a reencarnação não é Bíblia, não é bíblica, o Allan Kardec pregava isso. Olha Maria, o Allan Kardec ensinou a doutrina do karma, a doutrina da salvação pelas obras, e a Bíblia fala de salvação pela graça, etc. Então, se o João tivesse um conhecimento de antemão, ele poderia dar uma resposta mais prontamente, mais positiva, mais proativa, e ele poderia conquistar ali a Maria e já convidá-la para ir na igreja no próximo domingo. Então, estou colocando aqui apenas a importância da apologética, de você estudar. É claro que muitos vão dizer, pastor, mas eu não vou conhecer todas as religiões, eu não vou conhecer todas as manifestações de fé que tem por aí. É impossível isso. É óbvio que é impossível. Mas você, com certeza, você vai poder conhecer as religiões fundamentais do Brasil. Por exemplo, o catolicismo, nós temos 140 milhões de católicos. Você vai poder conhecer os espíritas. O Brasil tem mais kardecista do que a França, nós temos quase 4 milhões de kardecistas. Você vai poder conhecer o básico do adventismo, são quase 2 milhões, o básico do mormonismo, quase 1,5 milhão, e as testemunhas de Jeová, que bate de porta em porta, que é quase 1,5 milhão. Então vejam, essas religiões básicas que estão aqui ao nosso redor, nós temos que ter um pouquinho de noção, para que na hora da necessidade eu tenha uma palavra de esclarecimento sobre aquele assunto e eu possa trazer a pessoa para a verdadeira fé. Está entendendo? Agora, quando a gente fala disso, geralmente eu escuto o seguinte argumento: eu não preciso, para fazer a luz do sol brilhar, apagar o farolete de ninguém. Eu não preciso. Eu tenho aqui a luz do sol, que é Cristo, para que eu vou apagar o farolete das pessoas? Olha, é muito bonito esse argumento, mas não funciona na prática. Por quê? Porque a luz do farolete que os outros estão recebendo, eles acham que é a luz do sol. Então o que você tem que saber na hora de comunicar a sua fé? Você tem que conhecer o que você acredita e também o que o outro acredita. E aí você tem que chamar a pessoa para uma conversa. Isso se chama uma discussão saudável. É que o termo discussão foi satanizado. Então discutir nunca é bom. Quando na verdade discutir é conversar a respeito de um assunto. Por exemplo, quando o seu casamento não está bem, você está com um problema conjugal, você tem uma DR, ou seja, você discute a relação para poder acertar os ponteiros, para poder combinar com a esposa como é que você vai lidar com os filhos. Então é assim
que a gente corrige os problemas? Discutindo. Se a pessoa crê diferente de você, você tem que chamar ela para uma DR espiritual, ou seja, você vai discutir a relação espiritual da questão com ela. E aí você trabalha as dificuldades dela juntamente com a Bíblia Sagrada e abre para ela um mundo que talvez ela não conhecia, provavelmente não conhecia. A Bíblia, lá em Judas versículo 3, ensina-nos a batalhar arduamente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E nesse versículo 3 de Judas, Judas fala assim, olha, eu estava escrevendo acerca da salvação comum, quando tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé. Então veja que batalhar pela fé tem que ser pregado concomitantemente junto com a evangelização das pessoas. Quando você sai para o evangelismo, você vai ter que combater o mundo sectário automaticamente, porque você vai encontrar o ateu, o espírito católico e etc. E essas pessoas vão argumentar o seu ponto de vista e você vai ter que conhecer o que ele está falando, mais o que a sua Bíblia diz, para poder mostrar para ela o que é certo e o que é errado. Tá? Às vezes, a Bíblia nos orienta a corrigir e repreender quem está errado. 2 Timóteo 4:2. Há momentos que é preciso repreender homens severamente. Olha o termo, severamente. Tito 1,13. Às vezes, você tem que repreender um companheiro de fé, como está em Gálatas 2,11. O apóstolo Paulo teve que repreender o apóstolo Pedro. E eles ficaram numa boa, porque Pedro estava agindo com duplo caráter. Quando ele estava entre os judeus, ele fingia que era judeu. Quando os judeus iam embora, ele comia uma poruruca com os gentios. Aí Paulo chamou ele e falou, olha, você tem que ser um só, você não pode ter duas caras. Você não pode ser um Pedro com os judeus e um outro Pedro com os gentios. Você tem que resolver esse problema seu aí. E Paulo estava certo. Então, às vezes, a discussão positiva, a discussão para propor soluções é necessária e essencial. E se você tem uma pessoa de uma fé diferente que quer discutir o assunto, é maravilhoso e você deve aproveitar esta oportunidade. Só mais um texto, tá? Atos 9:29 e Atos 18:28. Às vezes você vai ter que fazer uma discussão pública com alguém que pensa diferente. Eu já fiz isso várias vezes e às vezes é necessário. Geralmente, quando a gente fala sobre a apologética, sobre a importância da apologética para trazer esclarecimento, para trazer luz ao assunto, as pessoas dizem assim, mas é pecado ficar julgando. Jesus disse para não julgarmos. E aí cita Mateus capítulo 7, versículo 1. O engraçado é que a pessoa se esquece do versículo 15, que o Senhor Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, você não deve julgar a pessoa de qualquer jeito, por um motivo errado. Porque se você não se acautelar, você não vai poder discernir as heresias dos falsos profetas. O que a Bíblia está nos dizendo? Ora, ela está nos dizendo que você não deve julgar uma pessoa por uma visão aparente, por uma atitude aparente. Mas você deve analisar aquilo, ver se aquilo está contradizendo a palavra e fazer um julgamento correto, que é o que está em Isaías 8:20. Nós julgamos segundo a reta justiça. A reta justiça é a palavra de Deus. A pessoa está agindo de maneira desvirtual com a palavra do Senhor, você chama ela e fala, olha, a Bíblia está dizendo isso. Por que você está fazendo aquilo? É assim que funciona. A Bíblia fala que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. Tá certo? Olha, depois você pesquisa aí na sua Bíblia. Lucas 7,43 tem um texto muito interessante. Jesus conta a história de um homem que tinha uma dívida e de um outro homem que devia outro tanto, 2 tantos do primeiro homem. Então, ambos os homens foram perdoados, o que devia 1 tanto e o outro que devia 2 tantos. E aí o Senhor Jesus pergunta para Pedro, ambos foram perdoados,
qual foi mais perdoado? Aí Pedro responde, o que devia mais. Jesus retruca, exatamente, julgaste bem. O que devia mais foi mais perdoado. Lá em João 7,24, novamente é dito que nós devemos julgar com sabedoria, com retidão, dentro do princípio certo. Então Jesus, ele não é contra o julgamento, ele é contra o julgamento leviano, contra o julgamento que não seja enquadrado na palavra de Deus. Quando esse julgamento, que não é bíblico, é feito, aí você está sendo pecador, você está sendo acusador, você está sendo inadequado. Uma coisa é você chamar uma pessoa à Bíblia Sagrada. Ó, você está namorando a pessoa, por exemplo, vamos imaginar um jovem namorador, você namora uma moça 1, 2, 3 meses, depois você larga de qualquer jeito, arruma um compromisso com outra. Olha, irmão, você está sendo leviano aqui. A Bíblia diz que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então você vai namorar, você tem que namorar pensando em casar, ser sincero com a pessoa que você está se comprometendo. E quando você namorar, namora seriamente. Você não pode ser um Dom Juan dentro da igreja. Então o pastor, ao fazer isso com um irmão da igreja, ou um líder da igreja, ao chamar a atenção de um membro para essa questão, ele não está sendo vulgar ao fazer esse julgamento. Ao ver o membro ali fazer a coisa errada e ele procurar consertar a atitude da pessoa. Isso é bíblico e isso serve para todas as áreas da vida, tá bom? Lá em 1 Coríntios 2,15 está escrito assim, o que é espiritual julga bem todas as coisas. Por quê? Porque a pessoa que anda dentro da palavra de Deus, ela julga pela palavra de Deus e de acordo com a palavra de Deus. Pessoal, eu já estou concluindo, eu não quero me delongar muito, é online, as pessoas ficam cansadas, né? Mas olha aí o esqueminha que eu estou botando na tela do teu vídeo, tá vendo aí? 3 roldanas, conhecer, defender e evangelizar. Então a apologética cristã, a priori, ela é conhecimento para que os crentes defendam a sua fé. Então o primeiro objetivo da apologética é trazer ferramentas para que cada crente defenda a sua fé diante das heresias. Uma outra coisa é transformar o conhecimento na vida de cada crente que estuda, que faz um curso de apologética ou que estuda sobre uma determinada seita, para que quando ele estiver lá no campo evangelístico, ele tenha argumento e possa trazer uma palavra que surta efeito e converta o coração daquela pessoa e ela venha para Jesus. Está entendendo? Então, nessa engrenagem que eu criei aí, a apologética, ela tem 2 missões. A missão de defender a igreja das heresias e a outra missão de ser uma ferramenta, ou melhor, ser uma instrução na hora de evangelizar uma pessoa de uma outra facção religiosa. Então, com o conhecimento apologético, você pode trazer luz para aquela pessoa, orientá-la corretamente, entender até a linguagem dela, porque se você não tem conhecimento, você nem sabe do que ela está falando. Mas se você tem ali o conhecimento prévio, você sabe por onde chegar no coração dela, instruí-la e trazê-la até Cristo. Então, a apologética cristã, a defesa da fé cristã, serve para isso, tá? Para proteger a igreja e levar Cristo ao coração dos perdidos do mundo sectário, tá bom? Apologética cristã, que defende a ortodoxia da Bíblia Sagrada, tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro aí, eu espero que você tenha entendido aí nesses minutos que nós compartilhamos aqui a palavra com você. Eu não quero me delongar muito, nós estamos num ambiente online. Então que Deus possa trazer luz, graça para você e que você possa conhecer mais da Bíblia, conhecer mais do mundo sectário e que você defenda a sua fé e pregue o evangelho com sabedoria, atingindo o coração do necessitado, do aflito e do pecador. Tá bom?